Senhores, Abel Ferreira falou aí após a derrota do Palmeiras para o Mirassol e foi muito sincero. Vamos junto aqui. O Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, o que não deu certo na estratégia do time para o Mirassol sair na frente e até comandar o jogo na primeira? Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que podemos estar aqui a querer arranjar desculpas. Foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. É só isso que eu tenho para te dizer. Vocês vão fazer perguntas e a imprensa vai dar a volta disto. Foram muito melhores a todos os níveis do que o Palmeiras. Boa noite, Abel. Lincoln Oliveira, na rede oficial. Pensando no jogo contra o Santos, o Palmeiras vai ter muitas ausências, seja por convocações, agora também mais uma com um terceiro cartão amarelo levado pelo Andreas. Você pode pensar numa mudança de formação tática para esse jogo contra o Santos, pensando até em vir com 3 atacantes, já que vai ter o Flá, também o Vitor Roque? Acabamos de perder um jogo justamente, vamos preparar esse na altura com os jogadores que tivermos à nossa disposição, está bem? Abel, quanto que te incomoda o desempenho do Palmeiras contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro em 10 jogos, só uma vitória? Mas isto só jogamos contra o G6? Então. Mas isso te incomoda? Só jogamos contra o G6? Não. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me, mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30, não jogamos, isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Abel, retornamos à Rádio Bandeirantes. Hoje você perdeu o Andreas Pereira no jogo contra o Santos no sábado. E não vai ter aí já 4 nomes que foram convocados. Esses 4 podem virar 7, ainda a depender da convocação uruguaia. Quero saber de você o quanto essas partidas em meio à data FIFA podem ali ser decisivas para o título do Campeonato Brasileiro, e se alguma estratégia para algum jogador retornar aí, para pelo menos estar à disposição contra o Vitória, foi adotada. Olha, eu como treinador não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós, mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Abel, essa campanha do Mirassol, estreante na Série A, que não perdeu para ninguém jogando diante do seu torcedor, é um exemplo perfeito, na sua opinião, de talvez o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos tempos, que a gente pode chegar no final com 2 times chegando na casa dos 80 pontos. Não sei, vocês só dizem que só há 2 equipas que competem por esta competição. Eu acho que há muito boas equipas que competem nesta competição, a diferença é que não conseguem ser tão regulares como tem sido o Palmeiras, como tem sido o Flamengo, como tem sido o Cruzeiro, o próprio Mirassol. Vocês viram, um dos melhores jogadores do Mirassol foi dispensado do São Paulo, foi dispensado do Grêmio e joga aqui com a camisa não pesa, soltinho, né? Parece um jovem de 23 anos. Né? Vocês jogaram, eu joguei contra ele com o São Paulo, joguei contra ele no Grêmio e aqui parece que não tem, né? Não pesa, uma leve, parece um jovem de 23 anos quando tem 30 e não sei quantos. É o que eu te posso dizer, a responsabilidade de jogar num clube como o Palmeiras é completamente diferente e o peso que é jogar num clube como o Mirassol. Agora, a verdade é o que tu disseste e que eu disse ao treinador deles, parabéns pela excelente
época que estão a fazer. Todos os anos há sempre um outsider, uma equipa que faz campeonatos fora daquilo que tu tens em perspectiva, e sem dúvida nenhuma o Mirassol é uma dessas equipas, é uma surpresa este ano. Claro que para o ano vão ter que viver com aquilo que fizeram este ano, uma equipa que tem tudo para poder ir à Libertadores, jogar com essa competição também, e o que deixa de ser novidade, já as equipas começam a olhar de outra maneira, uma equipa que tem uma zaga bem experiente, dois centroavantes com 1,90 m, capazes de uma equipa muito física, que joga bom futebol, com muita dinâmica, com uma mobilidade dos médios que andam para todo lado, que acaba por ser uma desorganização organizada que cria muitas dificuldades aos adversários, se expõe um bocadinho muito para as transições, porque deixam muitas vezes só os dois zagueiros em cobertura, mas aquilo que eu disse do início, por muito que eu possa dizer aqui, o que eu tenho que dizer é dar os parabéns ao Mirassol. Hoje foi muito melhor que o Palmeiras. O Mirassol, como ele falou, está invicto jogando aqui, né? Você sentiu alguma dificuldade? O que tem diferente de jogar aqui? Realmente a confiança do adversário que chega aqui e joga leve com a sua defesa? É verdade que é uma equipa que o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. Sabem de quem é que eu estou a falar, não sabem? Se é o exemplo jovem desse lado, né? Este jogador jogou São Paulo, o Grêmio. Falar dele, mas poder falar de outros, né? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro que, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos, e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Obrigado, gente. Gol de lateral dói, mas gol de lateral do Reinaldo dói dobrado. E hoje parecia que o Mirassol era líder, cara. Não sei pra vocês, porque o Palmeiras parecia que hoje estava de ressaca. O próprio Gomes citou que o Palmeiras estava baixo fisicamente. É um time bem cansado, noite ruim. E o time do Mirassol é muito bem treinado. Dá para se dizer que hoje o Abel e o Palmeiras no geral tomou uma tática, um nó tático do Guanais. Pelo menos o que eu enxerguei, né? Para mim o Mirassol mereceu, jogou muita bola. Agora realmente é paciência, né? Paciência. Tem campeonato, o Palmeiras tem que ir se acertando ponto a ponto, corrigir os erros agora para a próxima, não pode entrar desligado. E hoje o Piquerez não entrou em campo, o Kelvin não entrou em campo, o Flaco também estava muito apagado. O Alan tentou, correu bastante, mas longe de ser aquele Alan que a gente vem acostumado a ver. Acho que hoje a gente pode citar o time inteiro praticamente, não? E o Abel, mais uma vez, eu pelo menos enxergo que ele tomou um nó do Guanais, do Rafael Guanais, faz um trabalho excelente. E vitória merecida do Mirassol. Enfim, derrota com o Galvão Bueno para começar a semana daquele jeito, para acabar com a semana do Cabra, né? Tá louco. Ele fala do Reinaldo ali. Eu tava, curiosamente, tava comentando isso ontem mesmo com a minha esposa, né, que é São Paulina, o quanto o Reinaldo ele tinha alguns lapsos ali no São Paulo, mas, né, foi muito criticado em outros times também, mas os times que ele foi bem, que foi Ponte Preta, Chapecoense e Mirassol, tem realmente essa pressão a menos, e aí ele consegue desempenhar. Todo o time, né, do Mirassol tem isso, e aí fica muito, o time já tá bom, aí você não tem essa cobrança e fica bem melhor, né? E o Abel, a gente até falou na prévia de colocar o Alan e o Kelvin, que eu achava certo para explorar ali as descidas do Reinaldo, só que o técnico do Mirassol também previu isso, óbvio, né? E toda hora que o Palmeiras conseguia roubar a bola, que o Reinaldo tinha descido, já tinha alguém na cobertura, perfeitamente ali. E aí, para ajudar, além de já ter alguém na cobertura, também os jogadores estavam mal, né? O Alan não conseguiu acertar o passe ali para saída, o Kelvin, o Flaco, né? Errou muito passe hoje também. Então, além do técnico do Mirassol ter ido muito bem nessa questão, o Palmeiras tecnicamente foi muito abaixo, né? As questões aí, tanto que o gol, né? O gol ele sai de um bate-rebate, escanteio ali. A gente tava até comentando na hora, né? Se não ia anular, porque o juiz tinha acabado de dar uma falta no Carlos Miguel
e depois ele não dá a falta do Flaco, né? E eu até falei, para mim não é falta nenhuma, porque o Walter chega antes na bola e depois que o Flaco encosta nele, o Carlos Miguel também tinha se livrado ali, porque ele tinha falhado também, e o jogador do Mirassol toca nele depois, né? Mas aí o que pesa é o critério, né? Isso que irritou um pouquinho os jogadores do Mirassol, que foi a questão do critério. Mas no mais, realmente, o Mirassol mereceu pra caramba. Como o Abel falou, né? Ano que vem muda, né? O Mirassol já, vai ter que jogar Libertadores, já talvez perca alguns jogadores, já vai ter uma pressão diferente. Mas esse ano é o ano perfeito para eles. É o ano do Leicester, né? A gente falou do Leicester outro dia. Sim. Não vai ter título, acredito eu, mas é aquele ano que você sobe sem pressão e faz o campeonato irretocável. Hein? Enfim, meus amigos, é isso, ó. Momento decisivo agora para o Palmeiras. Reta final de Brasileirão, reta final de Libertadores. O time precisa acordar. Obviamente, a gente tem críticas aqui para fazer, mas agora é um momento que nós precisamos apoiar o time, né? A gente precisa dar aquele gás final, porque a gente disputa coisas muito importantes e que o Palmeiras retome o foco agora, consiga entrar ligado no próximo jogo, porque cada jogo, cada detalhe agora vale e vale muito. O que você pensa a respeito? Deixa nos comentários aqui, por gentileza, sempre utilizando o espaço aí com muito respeito, né? Logicamente, a gente abre o espaço aqui para vocês. Vocês podem ser mais informais, a gente é assim realmente, né? Mais na zoeira, mais no tom na brincadeira, mas sempre aí com muito respeito. Manda ver nos comentários e vamos junto, cara, vamos junto, porque a situação deu uma complicada, logicamente, mas não tem nada perdido, pelo contrário, somos líderes, tem muito jogo pela frente e seguimos aqui, porque esse ano pode ser muito bom para o Palmeiras, a gente segue aqui acreditando. Fechado, senhores? Deixa o like no vídeo, por gentileza, que é muito importante para a gente. Sei que é difícil, depois de derrota a interação de vocês costuma ser mais devagar, né? Menos engajado, mas se você curte o nosso canal, acompanha os nossos vídeos, é muito importante que você deixe o like aí para fortalecer a gente também. Valeu? Uma boa noite de domingo ou um bom começo de segunda, depende de quando você estiver ouvindo aqui. Mas é isso, a gente volta a qualquer momento com um novo